Boa noite a todos. Então, nós estamos iniciando aí a aula de Práticas Contábeis 3, é uma revisão para a prova do segundo bimestre, né? Eu já comentei com vocês sobre balanço patrimonial. Eu vou seguir para o próximo tópico, então, que é a demonstração do resultado do exercício. Deixa eu só conseguir aqui compartilhar com vocês. Tem hora que funciona bonitinho, tem hora que ele fica dando uns chute, mas tudo bem. Pronto. Vamos lá. Ainda não foi. Aí, todo mundo tá enxergando? Sim, Beleza. Outra participado. demonstração assim bem conhecida de vocês, que é a DRE. Acredito também que não tenha nada muito fora do comum, né? Então, qual que é o grande objetivo da demonstração do resultado do exercício? É apurar o resultado do exercício, saber se no final do exercício a empresa teve lucro ou prejuízo e o valor desse resultado, certo? Então, nós temos que lembrar a estrutura da DRE. Então, é só pensar assim: a DRE ela começa com Receita Bruta de Vendas, certo? É o primeiro grande grupo onde irão todas as receitas de vendas, de prestação de serviço, dos produtos vendidos. Depois nós temos deduções e abatimentos, logo na sequência. Então, eu vou deduzir os impostos das vendas e abatimentos incondicionais de vendas. Chegamos no resultado que é receita líquida de vendas, tá? Ou receita operacional líquida, é a mesma denominação. Da receita operacional líquida, eu vou diminuir, descontar o custo. Então, eu tenho ou o custo das mercadorias, ou o custo dos produtos vendidos, ou o custo dos serviços prestados, né? E vou chegar no lucro bruto, ou resultado bruto, ok? Do resultado bruto, nós vamos descontar as despesas operacionais. E quais são as despesas operacionais? Despesas com vendas, despesas financeiras diminuídas, deduzidas das receitas financeiras, as despesas gerais e administrativas, que normalmente a gente coloca só como administrativas, né? E outras despesas operacionais. Agora, detalhe: se tiver outras despesas operacionais, vai ter outras receitas operacionais, provavelmente. Aí eu vou acrescentar receitas operacionais, outras receitas operacionais, se houver. Chegamos então no lucro ou prejuízo operacional, né? Que seria o lucro ou resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse resultado aí, a gente conhece ele como LAIR, lucro antes do imposto de renda, LAIR. Aí desconto a provisão para imposto de renda, a provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido e chego no resultado antes das participações. Que participações são essas? A empresa pode ter participações com debentures, participações com empregados, participações com administradores e participações com partes beneficiárias. Se houver essas participações, tirando elas, eu chego então no lucro ou prejuízo líquido, que é o final da DRE, tá? Então é interessante lembrar a estrutura, lembrar a composição, né, como é que é estruturada a DRE, e lembrar também, tem até um modelinho dela aqui, ó. Vocês podem até dar uma olhadinha aqui, ó. E lembrar também como você monta a DRE no sentido assim,
quais contas vão para despesas com vendas, quais contas são despesa financeira, receita financeira, que conta que eu coloco no resultado operacional bruto, que conta que eu coloco em custo e assim por diante. Saber classificar corretamente as contas. Eu acho que não tem nada além disso aí. Perfeito? E lembrar também essa estrutura básica aqui, que é a estrutura que a gente sempre, quando vai falar da DRE, a gente fala a mesma estrutura, né? Lembrando que essa estrutura que a gente fala que é a estrutura geral da DRE, ela é uma estrutura, um modelo, né? Que foi aprovado pelo CFC. Então, existe um modelo para serviços, um modelo para indústria e um modelo que eles chamam de modelo geral. A gente sempre trabalha com modelo geral porque ele é o modelo que abrange praticamente todas as empresas. Então, todas as empresas que precisarem fazer a DRE seguem esse modelo, que é o modelo tido como modelo geral da DRE. Perfeito? E aí, lembrando que esse resultado final da DRE, ele vai ser, a empresa pega ele, verifica o que vai fazer com esse resultado, vamos supor que deu um lucro, né? Então, o resultado líquido foi um lucro, e aí ela decide, bom, 25% eu tenho que distribuir como dividendos, é obrigatório, então não pode ser menos do que isso, pode até ser mais, menos não pode. E o restante, sobrou ainda 75% do resultado. Aí eu posso falar, olha, eu vou constituir reserva de lucros, eu vou constituir reserva legal, eu vou constituir reserva estatutária, eu vou fazer alguma coisa com esse resultado aí, para poder, então, lançar esses valores no balanço, tá? Então, quando fala assim, dividendos, né, 25% de dividendos. Dividendos, ele vai ficar como dividendos a pagar no passivo circulante e o restante, 75%, constituído na forma de reservas no patrimônio líquido. Então, todo o resultado da DRE vai para o balanço. Ok? Tranquilo até aqui? Boa noite, professor. Tranquilo. Boa noite. Senhor tá em clima de praia. Sim, é lógico, já que não pode ir na praia, vamos trazer a praia até nós, né? Pelo menos a gente fica olhando e lembrando como é que é o sol, como é que é o mar, as palmeiras e tudo, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Todo mundo conseguiu ver ontem a explicação da Juliana com relação às provas das disciplinas interativas, né? Eu não, professor. Sim. Sim, E deixa eu falar uma outra questão com o senhor. Pode falar. Veio falando que eu não fiz os exercícios Hum, do AFA, mas eu fiz sim no final de semana. O senhor não recebeu, não? da aula 15, De todos, da 13 e da 15 que o senhor tinha falado. Das 3 olha, matérias. eu acabei de abrir um pouquinho antes de eu mandar o e-mail e lá não tem seu nome. Porque quando você preenche o cabeçalho, vem para mim com o nome do aluno completo e aí as respostas. Sim. É tanto que eu fui abrir e o link que o senhor mandou no e-mail junto, eu falei, ué, mas eu já respondi, porque tem algumas questões que eu lembro, né? Eu falei, eu respondi, ué. Que estranho. Eu falei, é possível. Tá bom, mas eu refaço eu tô então. fazendo também, É né? só daqueles dois que o senhor mandou, Olha, né? contabilidade pública tá ok. Não precisa se Aham, preocupar que tá ok. tá. Agora, em Só da... práticas contábeis e na auditoria contábil, o seu nome não aparece. E eu fiz, professor, fiz tudo. Eu falei, nossa, deixa eu já fazer esse AVA logo, porque daí eu já acabo tudo e daí eu já fico só com as horas complementares e o TCC, foco só nisso, né? Aí fiz no final de semana, só não me recordo se foi no sábado ou foi no domingo que eu fiz. Aí eu falei, o Wessel mandou e-mail e falei, que estranho, gente. Mas eu fiz. Mas enfim, eu faço de novo, não tem problema. Eu já tô até com o computador aberto aqui, que eu tô fazendo uns cursos, aí eu Então, já faço. eu deixei até o dia 7, que é domingo, não é isso? Para Uhum, vocês e poderem responder. Inclusive, quem não me mandou o certificado do Mastermac também, que eu mandei o e-mail avisando, né? Também pode completar o curso e mandar o certificado para mim uhum. poder computar tudo na segunda-feira e ficar já tudo lançado sem problema nenhum. Então, por isso que eu estou perguntando, avisando, mandando e-mail, tudo, para ver se o pessoal
verifica tudo isso aí, né, e regulariza. Certo. Ô, professor, você até Pode respondeu falar. em questão da Mastermark. Estranho, por que que eu não consegui emitir o certificado? Olha, já são 2 alunos que falaram a mesma coisa para mim. Então, você já fez antes de eu pedir, né? O outro eu pedi para ele printar a tela, mostrar para mim, né? Mandar para mim. Eu Hã? vi que está feito e estou atribuindo nota. Agora, É, por que eu não sei. eu falei, uai, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, eu fiz hoje de manhã cedinho. Na hora que eu mandei e-mail pro senhor, eu tinha acabado de terminar. Aí eu Então, mas de falei, uai, repente amanhã você vai abrir de novo, já está liberado. Pode ser isso. foi o que eu pensei. Eu fiquei até aqui na mente de abrir aqui de novo para ver se já liberou, para eu poder conseguir mandar para Juliana também, né? Que já Sim, ajuda. porque ela falou que isso aí também vai valer para as atividades complementares. Então, aí eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus do céu, e agora? Mas enfim, mas tá bom. Vou tentar de novo depois. Beleza. E só para relembrar, né, para quem já participou da aula ontem, né, lá no meu canal do YouTube, onde eu estou colocando as aulas gravadas, também está aquele videozinho que a Juliana mandou, explicando esse negócio das provas interativas aí. Caso alguém tenha dúvida, pode acessar lá depois e assistir. É um vídeo rápido, né, 4 minutos e pouquinho. Aí pode assistir e tirar suas dúvidas por lá. Tá bom? Ah, que bom, professor. Vou olhar então depois que eu não participei da aula ontem. Beleza, então, e na aula de ontem, que foi a aula de contabilidade pública, já que você não participou, se você pegar lá no canal do YouTube e assistir a aula, ela explica, né, porque ela entrou na aula e explicou, né? Então, ela explica bem certinho como é que tem que fazer, se acontecer isso, se acontecer aquilo, tal, como é que você vai fazer para fazer o agendamento, né? Que tem que fazer agendamento, tem que lembrar que amanhã você já tem que fazer isso, né? Para o dia que vocês querem fazer prova. Inclusive, ela até explicou, acho que foi para a Jéssica, se eu não me engano, que pode fazer a prova no sábado ou no domingo, se o aluno quiser. Tá? Não precisa ser durante a semana. Ah, entendi. Porque é que nem aquela questão da aula do Haroldo, que é blended. E vai ser Uhum. dos dias 4 aos dias 10, não é isso? Isso, As interativas e as blended. isso. Pode escolher dentre esses dias, é isso? Isso, do dia 4 até o dia 10, você escolhe qual dia que você quer fazer e o horário que você quer fazer. O único Ah, cuidado que o aluno tem que ter é assim, vamos supor que você fala assim, olha, eu vou fazer dia 7, né, que é um domingo, né? Você fala, eu vou fazer dia 7, beleza. Aí você fala assim, eu vou fazer às 3 horas da tarde, 15 horas. Então você precisa lembrar, você vai, a partir do momento que você fez o agendamento, mesmo que você se atrase, vamos supor que você entrou 4 horas, você esqueceu da prova que estava agendada para as 3, você entrou às 4. Você só vai ter 2 horas para fazer a prova. Porque você agendou às 3, então o sistema vai contar das 15 até as 18, né? 15, 16, 17, 18. Então são 3 horas a partir do momento que você marcou lá o seu agendamento. Então é esse cuidado que você tem entendi. que ter. Então tem um período que fica disponível lá. Isso. Então quando Não é você só agendar, 4 são horas. 3 horas. Você fala assim, eu vou fazer às 19 horas. Então é das 19 às 21. Depois das 21 fechou, você não vai poder fazer mais. Então ela sempre Entendi. fala assim: escolham um dia bom para vocês fazerem e escolham um horário que seja tranquilo, seja apropriado para vocês poderem fazer. Entendi. Eu pensei que era igual aos links normais que ficavam 24 horas. Não serão 24 horas, serão no horário do seu agendamento. Então você, Pamela, vai agendar, vamos supor, das 8 da manhã até as 11. Então, no sábado, por exemplo. Você tem que lembrar que naquele horário você pode fazer a prova, depois você não pode fazer mais. Entendi. Tá bom, então, professor. Tá? Obrigada. Eu vou olhar O lá para Onésio ia ver. perguntar Ô, alguma ô, coisa? professor, Fala. é referente a esse agendamento aqui. Aqui, para mim, na prova digital, Hum, ele aparece as duas matérias que eu tenho, aí fala tá. que a data e a hora de início é dia 4 a partir da meia-noite e 1, e o fim dia 10 e o horário 23h59. Então, Aí já mas tem o link quando da você. sala e o RA e o localizador. Não tem opção Bom, de agendar. foi o que a Juliana falou. Eu tô vendendo peixe do jeito que ela falou. Então, se você tiver alguma dúvida, se você não assistiu ainda uma explicação feita por ela, pela Juliana, Aham. você pode até entrar lá no canal do YouTube, né, que eu disponibilizo as matérias, e verificar. Contabilidade pública é a matéria de ontem. Eu postei ontem o vídeo. Você entra lá,
e você vai assistir que eu expliquei uma coisinha da matéria, ela já entrou na sala e já explicou para os alunos, olha, é assim, assim, assim que tem que fazer, você tem que fazer agendamento, tem que clicar aqui, ali e tal, não sei o que, ela explicou tudo. Esse portal é só colocar o seu nome, Daniel César, é isso? Lá no YouTube você procura Professor Daniel César. Tá, beleza, então. E aí Obrigado. já, quando encontrar o canal, você vai ver todas as matérias postadas lá. Tá, beleza, obrigado. Nada. Ô, Daniel, Fala. você te encaminhou o exercício 15, já consta aí que eu enviei? Não, agora não porque eu tô na aula, né? Mas daqui a pouco eu posso Ah, entrar e verificar. ok, eu tô enviando aqui, Beleza. que eu tenho a sensação que eu já fiz também, que eu tô lembrando Sem as problema não. perguntas. Mais alguém quer te dar alguma dúvida? Então deixa eu passar pro próximo aqui. Assim. Só uma. Ô, professor, Pode falar. vou só ativar a câmera aqui pro senhor ver que o meu tá igualzinho do Onésio, ó. Peraí. Deixa eu só. Ó, o senhor consegue ver? Tô vendo. Agendamento de prova, aí tá lá, data e início. Tá. Aí tem um link e o código da sala. Quando eu clico no link, ele só pede para eu colocar o acesso, que é o meu RA e o meu localizador para iniciar a prova. Entendeu? Isso, porque ainda não tá aberto, né? Então, aí só vai disponibilizar o agendamento a partir de amanhã, então, é isso? Então, ela disse para nós que quem já tivesse esse link aí disponível no seu portal já poderia fazer o agendamento, entendeu? Agora, eu não sei se houve alguma mudança, né? De repente. Mas oficialmente amanhã. Então, ela falou para nós que só estaria aberto a partir de amanhã, né? Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui? Aqui? Vem ver. Não vai. Eu vou tentar falar com ela, só um minutinho. Os demais alunos, desculpa, né? Mas vamos ver se é. Ô, Ju, você não tá em aula hoje, não, tá? Eu tô. Ah, tá. É que a minha turma tá com uma dúvida, porque assim, deixa eu te explicar rapidinho. Tem aluno que já tá com aquele de prova digital aberto no seu AVA, né? E eles falando para mim que quando eles clicam lá, já tá configurado que a data de abertura é dia 4 e a data de encerramento da prova é dia 10. E eles falaram assim, mas amanhã vai ter que fazer agendamento, então? Eu acho que sim, Dani. Sabe por quê? Porque tá subindo aos poucos esse link da prova digital para todo mundo, tá? Então, Entendi. alguns estão recebendo, outros não. E quem tá abrindo, quem tá recebendo, tá abrindo, tá mexendo, tá vendo que tá liberando para mexer, mas oficialmente vai liberar dia 4. Tá. Só fala para eles liberarem dia 4 para ver o processo de agendamento. Talvez esse processo ainda não tenha mudado. Mas Perfeito. tem que agendar. Tá bom. Eu vou falar, então. Obrigado, Mas a Ju. gente só consegue ter certeza a partir do dia 4, tá? Perfeito, então. Obrigado, hein? Nada, tchau. Tchau, tchau. Bom, acabei de falar com ela, então ela disse para mim que o agendamento é a partir de amanhã. Então, vamos ter que aguardar até amanhã para ver, então, o que vai acontecer. Beleza, obrigado, professor. Vocês estão enxergando aí central de balanços? Sim, Sim. professor. Sim? Tá, então vamos lá que eu vou relembrar, né? Então é só lembrar, central de balanços é um dos ambientes do SPED, tá? O local onde a gente vai estar
fazendo toda a escrituração contábil, fiscal, inclusive as demonstrações contábeis, né? E o que vai acontecer? Ele vai proporcionar um acesso rápido, público e gratuito aos arquivos, né? Todos os arquivos disponibilizados, né? Garantindo a sua confiabilidade ao autenticar a entrada de dados, né? Então, as demonstrações que podem ser publicadas incluem todas aquelas que constam da escrituração contábil digital, desde que elas sejam validadas e certificadas. E é lógico que, se elas forem validadas e certificadas, elas têm fé pública, né? Então, o público-alvo da central de balanço são entidades de qualquer porte, né? Existem mecanismos que possibilitam a transmissão das demonstrações contábeis ou a sua criação e edição na própria internet, né? De uma forma alternativa, também é possível selecionar demonstrações constantes em escriturações contábeis entregues ao SPED para publicação na central de balanço, tá? Então, em todos os casos, a publicação é certificada. Precisa lembrar por que a gente fala certificada? Porque para você poder enviar as escriturações, você tem que ter certificado digital. Por isso que ela é certificada. E isso vai garantir, então, a proveniência dos dados, né? O acesso dos dados na central de balanços ele é aberto a todas as partes interessadas e não envolve custo. Eu não preciso pagar taxa para poder fazer as consultas, né? Há mecanismos de pesquisa para identificar a entidade titular das demonstrações e documentos que podem ser baixados em seu formato original, acompanhado de um recibo que garante a fácil verificação da autenticidade. Quais são os principais benefícios, né, da central de balanço? A redução do custo Brasil. Então, isso é um dos principais fatores, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou poder colocar todas as demonstrações contábeis lá na central de balanço e aí não vai precisar mais fazer publicações em jornais ou diários oficiais. Ok? Então, lembrando que isso, a partir do momento que o SPED estiver 100%, então, para de ficar publicando em jornal de grande circulação ou diário oficial as demonstrações obrigatórias para empresas que precisam estar fazendo essa publicação, né? Também, outro benefício é a facilidade de acesso por parte de instituições financeiras, né, para poder fazer análise de crédito das pessoas jurídicas. Então, ao invés do banco ficar solicitando as demonstrações financeiras às empresas, né, para poder fazer a análise de crédito, ele já vai lá na central de balanço e coleta tudo que ele precisa e faz a análise. Por quê? A demonstração que está publicada lá é confiável, tá? Então, por isso que ele pode estar indo direto na fonte, né? Também tem a facilidade de acesso por parte de órgãos responsáveis por licitações. Então, é só lembrar assim, se uma empresa vai participar de uma licitação de um ente público, o que acontece? Ela tem que entregar uma série de documentos, tem vários documentos que a empresa é obrigada a entregar. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que tiver tudo funcionando 100%, o ente público, o órgão público, né, ao invés dele solicitar as demonstrações contábeis, ele pode pegar as demonstrações contábeis diretamente na central de balanço. Então, é mais confiável, né, você pegar diretamente do ambiente da central de balanços, que é o ambiente SPED, né, do que pedir cópia da demonstração contábil para as empresas. Também tem a questão da transparência, né, porque as informações estarão disponíveis para toda a sociedade através da internet, né, e a garantia da integridade e autenticidade das informações. Por quê? Porque eu tenho que enviar tudo através do certificado digital, que valida e autentica as informações. Então, esses são os principais benefícios, né? Outra coisa interessante, o que é? Uma demonstração contábil referente a um determinado período, vamos supor 2019, né? Ela pode ser publicada várias vezes e em diferentes formatos na central de balanço, para atender exigências específicas de órgãos reguladores, ou observar diversos princípios contábeis, sejam eles nacionais ou internacionais. Então,
tem muitas empresas brasileiras que têm investidores estrangeiros, por exemplo, né? E acabam publicando as demonstrações contábeis no formato exigido aqui pelo nosso conselho, né, Conselho Federal de Contabilidade, pelas normas brasileiras, e faz a apresentação também em inglês e de acordo com as normas internacionais, né, num formato um pouquinho diferente, não é muita coisa, né, para poder atender os investidores internacionais. Tá? Então, é uma possibilidade. Quais são as demonstrações, então, que podem ser publicadas, que serão publicadas, né? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DLPA, que nós já falamos, se você publicou a DMPL, não precisa publicar ela, a DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e a demonstração do resultado abrangente. E aí vem a demonstrações contábeis completas. Aí é como se você transmitisse todas as demonstrações obrigatórias, né, num único arquivo. Tá? Então, para a empresa ou o ente que tiver que pegar as demonstrações, já pega tudo de uma vez. Então, demonstrações contábeis completas. É o conjunto completinho de todas as demonstrações, com notas explicativas, com tudo que é pertinente a elas. Além disso aí, né, dessas demonstrações, a gente também vai poder publicar que isso é mais para a parte societária, né, empresas de capital aberto, empresas que têm ações negociadas em bolsa, né, elas podem publicar atas de assembleias, reuniões da diretoria, reuniões de conselhos, né, conselho deliberativo, conselho fiscal, relatórios que a empresa julgar pertinente, né, notas explicativas, anúncios relacionados à gestão, que muitas vezes a empresa precisa estar falando, né, precisa estar divulgando para o mercado, que eles chamam de fato relevante. Então, é um fato relevante que as pessoas, né, principalmente acionistas, precisam tomar conhecimento para poder tomar decisão se investe mais, se resgata investimento e assim por diante. Atos constitutivos, então são os atos de constituição da própria entidade, da própria empresa. Se ocorrer cisão, fusão, incorporação, ela também publica isso lá. Atos relacionados a reformas do Estatuto Social, então mudanças no Estatuto Social da empresa. Avisos relacionados à gestão e ações da empresa. Tem algumas vezes que a empresa resolve mudar a composição das ações, então ela tem que informar isso para os acionistas, né? Certidões, então certidões negativas, certidões positivas, né? Convenções, convocações, se for o caso, né? O próprio estatuto social da companhia, instrumentos de alteração contratual, então se for contrato social, então o contrato social e as alterações, outros instrumentos sociais que forem necessários e também laudos, pareceres, relatórios e assim por diante. Então é bastante coisa que é possível de ser publicado lá na Central de Balanços. Aí eu deixei para vocês aqui a legislação, né? Vocês podem estar consultando para conhecer um pouco mais sobre a Central de Balanços. E eu acho que essa parte não precisa. Então só gravem aí. No item 13 é só Central de Balanço, perfeito? Escrituração contábil não precisa, porque eu já falei disso acho que em outro capítulo. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Inclusive, tinha algumas coisas que caiu lá na questão do Master Marketing. Que bom. Deixa eu pegar.
Estão visualizando? Sim. Porque Sim. eu que estou apresentando, eu não vejo como é que vocês visualizam, né? Ontem, quando a Juliana foi apresentar, aí eu percebi, né, que quem está apresentando não vê da mesma forma como quem está assistindo, né? Então, por isso que a gente pergunta sempre se tá visualizando direitinho, se está todo mundo enxergando aí, né? Se está aparecendo, e assim vai. Então, falar um pouquinho do livro diário. Nós já comentamos sobre ele, né? É um livro obrigatório, né? Por que a gente tem comentado o livro diário? Porque ainda existem empresas que não utilizam o SPED, né? Não são obrigadas ou estão em fase de implantação do SPED, então ainda fazem o livro diário de maneira, vamos dizer assim, digital, né? Informatizada, digital não, informatizada, melhor. Então, o que acontece? O livro diário, ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Então, ele tem aqui os decretos, né, que regulamentam ele, e o Código Civil também diz que é obrigatório, ok? Então, precisa lembrar sempre disso aí. O que vai acontecer? Todas as empresas, independente do porte ou do tipo societário, elas são obrigadas a fazer a escrituração contábil, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. E o livro diário, ele é um livro que vai mostrar para nós, ele espelha todos os lançamentos feitos pela escrituração contábil. Perfeito? Aí tem aquela questão, né? O livro diário, digital ou impresso? Então, aqui é só a gente lembrar o seguinte: ainda tem empresas que fazem o livro diário impresso? Sim, tem. Por exemplo, os entes públicos, né, só para a gente poder entender, eles ainda não estão no formato 100% digital. Então, ainda é obrigatório você utilizar um sistema de contabilidade, imprimir o livro diário, registrar o livro diário, assinar o livro diário e deixar para fiscalização. Tá? Por quê? Nós estamos, da mesma forma que as empresas que não são públicas, né, as empresas do setor privado estão utilizando o SPED para poder transformar tudo em meio digital, o setor público também está fazendo isso. Só que está um pouco mais devagar. Então, enquanto não abranger todo mundo, ainda vai existir algumas empresas que ainda têm essa necessidade, né, de ter o livro diário impresso. Mas a maior parte das empresas já estão no formato digital, que é a partir do momento que eu faço os lançamentos lá no SPED, já gero o diário, razão, tudo bonitinho, né? E já deixa tudo publicado lá, tudo certinho. Então, enquanto ainda tiver livro diário impresso, né? Ele tem algumas formalidades, né? Então, por exemplo, nós temos que sempre fazer escrituração em moeda corrente e no idioma do nosso país. Então, tranquilo, né? Língua portuguesa, sempre foi desde a colonização, e a moeda, é só lembrar assim, neste momento, nessa atual conjuntura, é o real. Por que a gente fala isso? Porque já foi réis, já foi cruzeiro, cruzado, cruzado novo, já foi tudo quanto é coisa, né? Agora já fazem muitos anos que nós estamos com o real e permanece até hoje, desde, nem lembro mais, 90, né? Se eu não me engano, ou um pouquinho depois, uma coisa assim, mas é a moeda que nós estamos utilizando. Eu acho que Se é 96, professor. Então, eu falei 90, depois fiquei pensando, falei, acho que não é 90, não. Mas já fazem muitos anos. Tanto é que eu já até esqueci a data do lançamento do real, né? E o que acontece? Pode acontecer daqui 2, 3 anos, vai falar, ó, vamos mudar, vai chamar tal coisa. Então, assim, não é normal acontecer isso, mas toda vez que o país quer dar um choque na economia, fazer alguma coisa muito drástica na economia, eles mudam o nome da moeda, que é para dar um impacto psicológico na população, né? Não sei se funciona muito não, mas eles mudam a denominação da moeda, tá? Então, nós ainda estamos com o real. E aí, também,
outra formalidade do livro diário impresso, né, é que ele precisa ser encadernado. Ele tem que ter as folhas numeradas, ter uma numeração única, então assim, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, né, sequencial, conter os termos de abertura e encerramento, preenchidos sempre na primeira e na última página, respectivamente, e ser autenticado pelas juntas comerciais ou, no caso do setor público, pelo órgão responsável. Tá? Então, essas seriam as formalidades que tem no livro diário. Há muito tempo que não se substitui mais por ficha contínua, então é bobagem isso aqui, né? Não tem nada demais. Aí, falando do SPED, né? Então, a partir do aplicativo SPED, né, do ambiente SPED, é possível encaminhar o arquivo pela internet, quando você faz toda a parte de escrituração no SPED, né? E a autenticação é feita pelas juntas comerciais e de forma digital, ok? E aí uma das vantagens desse formato digital é que qualquer pessoa que tiver o arquivo pode visualizar e imprimir a escrituração sem precisar do livro físico, sem solicitar. Falar, olha, preciso dar uma olhada no livro, então você tendo um arquivo, você pode ir lá, só visualizar e conferir o que você quer, ou imprimir e conferir aquilo que você precisa. Tá? Aqui fala para nós que todas as empresas que estão enquadradas no regime de lucro real presumido, terceiro setor, sociedades em conta de participação, né, elas são obrigadas a entregar o livro digital via ambiente SPED, em formato exigido pela Receita Federal. Tá? É lógico que a intenção é que todas as empresas, né, todos os setores adotem e façam a mesma coisa no ambiente SPED. Então, assim, o que a gente precisa lembrar que tem no livro diário? Termo de abertura, aí explica o que é o termo de abertura. Quem fez práticas 1 comigo lá no laboratório, lembra quando nós fizemos o termo de abertura, termo de encerramento do livro diário, livro razão, tudo bonitinho, né? Tem que ter escrituração. Então, a escrituração ela segue a data sequencial, né, do dia e mês dentro do ano. Tem que ser sempre com... A escrituração sempre deve conter o número de um documento, uma nota fiscal, um recibo, uma duplicata, enfim, alguma coisa para poder tornar ela mais formal, mais completa, né? Além disso, também dentro do livro diário são colocados, né, demonstrações como DRE, balanço, demonstração do resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa, notas explicativas, né? E aí vem o termo de encerramento, que é muito semelhante ao termo de abertura. Tá? Aí tem aqui um exemplo de como fazer a escrituração, mas também assim, é só a título de exemplo, né? Sempre a gente começa com a conta que vai ser debitada e a conta que será creditada posteriormente. Então, por exemplo, aqui, debitei caixa, creditei capital subscrito. Então, tá lá o símbolozinho mais ativo, mais PL. Por quê? Eu estou aumentando o meu ativo e aumentando o patrimônio líquido com esse lançamento. Porque eu estou fazendo um lançamento de constituição da empresa, a integralização em dinheiro do capital. Tá? Então, por isso que tem esse maisinho aí indicando que está aumentando, né? Exemplo 2, eu estou fazendo a compra de um veículo com dinheiro à vista, né? Então, tá vendo lá, ó, debitei veículos, tá o maisinho no A, ativo, e creditei caixa, menos ativo. Então, esse é um fato permutativo. Sai o dinheiro do caixa para comprar o veículo. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Fornecedor, banco, né? Então, menos fornecedor, menos banco. Por quê? Eu estou diminuindo a minha obrigação, pagando o fornecedor, e diminuindo o banco porque está tirando dinheiro para pagar o fornecedor. Outro exemplo. Mais caixa mais ativo, clientes menos ativo. Eu estou recebendo R$5.000 dos clientes, né, uma duplicata, alguma coisa assim, e esse dinheiro está entrando no caixa. Perfeito?
Então, seriam os exemplos aí sobre a escrituração do livro diário. E aí, galera, perguntas, dúvidas? Nada? Tudo tranquilinho? Não, professor, só ressaltando que eu vou refazer os exercícios do 15 lá, tá? Beleza. Ok, vamos seguir então. Hoje o computador não está muito... Eu estou tentando disponibilizar o material aqui, tem hora que ele não quer ir, não. Trocou, né? O que é livro diário? Nós já falamos, o que deve conter. Então, qual a diferença entre livro diário impresso e digital? Então, a diferença é que ele é feito de forma convencional, que é o impresso, e o digital é feito no ambiente SPED. Ok? Como é que deve ser um livro diário impresso, né? Ele deve ser encadernado, cada diário terá uma numeração única. Então, se eu estou falando, o diário de 2019, ele é o diário número 10 da empresa, né? Por quê? A empresa, cada ano, ou dependendo do volume de lançamentos, ela pode ter mais de um diário por ano, né? Mas vamos pensar que ela tem um volume razoável, né? Então, ela vai ter um diário por ano. Se a empresa já tem 10 anos, então é o diário número 10. Agora, se tiver mais de um diário por ano, tem que seguir a ordem para ver quantos diários ela já teve, né? As folhas têm que ser numeradas, tem que ser autenticado, né? Ou pela junta comercial ou por uma repartição encarregada de registro do comércio. Se for uma sociedade simples ou entidade sem fins lucrativos, pode ser no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Sempre deve conter termo de abertura na primeira página, encerramento na última página. Idioma nacional, moeda corrente, já falamos. Linguagem mercantil. Sempre quando fala linguagem mercantil, lembrem-se, a forma que você descreve o lançamento, o histórico do lançamento, ele tem que ser de uma maneira formal, sem utilizar nenhum tipo de gíria ou nenhum tipo de palavreado não adequado, né? E de uma forma que um leitor, mesmo que não seja um contador, ele leia a descrição, leia o histórico e entenda o que está acontecendo. E também sempre mencionando documentos relacionados ao lançamento. Deve individualizar e transmitir clareza nos lançamentos, seguir uma ordem cronológica, dia, mês e ano, e não deve haver a existência de intervalo em branco, isso aí é do passado, não existe mais essas coisas aqui. Esses problemas todos já ficaram lá atrás. E o livro diário digital? Então, mesma coisa, se for uma empresa, ele deve ser autenticado em junta comerciais ou repartições encarregadas, tá? Só que tem que lembrar que é aí no formato digital. Ah, não, isso aqui é de outra... tá errado, é de cima. Então, o que vai acontecer? O arquivo deve ser assinado digitalmente pelo empresário ou representante legal da sociedade e pelo contabilista responsável, que fez a escrituração. O ambiente SPED conterá também funcionalidades para a realização dessas assinaturas. Depois de assinado, o arquivo é encaminhado lá para o ambiente, que disponibilizará para as juntas comerciais todas as informações necessárias à autenticação. A junta faz uma série de validações e depois autenticará o livro. Então, essas informações de autenticação é fornecida ao titular da escrituração, por intermédio do próprio SPED. Após o recebimento, né, a escrituração contábil ela fica armazenada em um banco de dados que irá permitir que órgãos parceiros do SPED obtenham cópias do arquivo. O titular da escrituração poderá, sempre pela internet, ter conhecimento de qual órgão teve acesso à sua escrituração. Uma das grandes vantagens aí no caso do livro ser digital, né, é que qualquer pessoa que tiver o arquivo poderá verificar a autenticidade da escrituração contábil da empresa
visualizar e imprimir a escrituração sem precisar solicitar o livro impresso. Tá? Então, seria isso aqui que a gente precisaria estar falando sobre as diferenças entre livro diário impresso e livro diário digital. O que eu preciso falar para vocês? Então, até bom que já fica gravado, então. Lembre-se que amanhã, dia 4, vai estar, então, aberto, o link tem que estar aberto para todo mundo, né? Lá no AVA, para vocês poderem estar acessando aí a prova digital do jeito que está lá, né? Deixa eu até só rapidinho ver um negócio aqui. Um segundo. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Vocês estão enxergando aí? Sim. Sim, né? Rapidinho eu vou comentar com vocês, olha. Quando vocês acessarem o AVA, lembra, acessou o portal do aluno, acessou onde vocês conseguem ver as matérias, poder estudar tudo mais, do lado direito vai ter o linkzinho prova digital. Aí você vai lá e clica no link de prova digital. Vai aparecer esse agendamento de prova aí, pelo menos é o que a Juliana falou, que provavelmente amanhã vai estar aberto então, porque observa aí todo mundo, aqui está mostrando para nós, ó, data e hora início, data e hora fim. Está marcando mesmo, do dia 4/6 até o dia 10/6. Só que isso vale para todo mundo. Então, assim, todas as provas se iniciam no dia 4 e podem se encerrar no dia 10. Agora vai depender do aluno fazer o agendamento. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que clicar onde está a disciplina. Ela pediu para todo mundo tomar cuidado e verificar se é a disciplina que vocês estão fazendo mesmo. E aí, vocês vão poder, então, clicar no campo de data, hora, início e data, hora, fim, para poder ver qual data que vocês vão estar fazendo. Aí vocês fazem um agendamento, tá? Lembra sempre, depois que você fez o agendamento, você tem que anotar. Que nem ela falou, anota o RA e o localizador, por quê? O RA é só um número pequeno, não é o RA completo, que é aquele grandão que vocês têm, né? E o localizador, porque você vai precisar dele para poder colocar na próxima... Espera aí que eu já mostro. Aqui. Ele vai pedir quando você for acessar a prova realmente para fazer, né? Que é no dia e no horário que você agendou. Ele vai pedir para você colocar o seu RA e o código localizador. E aí você vai poder clicar em acessar prova. Fez isso aí, aparece essa tela aqui, ou muito semelhante a ela. Você vai conferir se é a disciplina que você tem que fazer, se é o seu nome, tá certinho aqui, tá? O semestre, que nem ela falou, 2021, porque é o semestre que nós estamos fazendo agora. E aí você vai clicar aqui, li e concordo com as orientações gerais. Quando você fizer isso, vai aparecer as orientações gerais. O que ela pediu para todo mundo é não perder muito tempo lendo todas as orientações. É só você lembrar assim, o que é importantíssimo? Você terá 3 horas para realizar e concluir sua avaliação. Lembra que não é a partir do momento que você abriu a prova, é a partir do momento que você agendou. Então, vamos dar um exemplo. Eu agendei a minha prova para fazer no sábado, às 8 horas da manhã. Eu falei, não, 8 horas está perfeito. Acordei atrasado. Aí corri no computador, quando eu fui abrir a prova, já eram 9 horas. Então, eu só tenho 2 horas para concluir a prova. Porque o sistema vai entender, olha, era das 8 às 11, não é isso? Como você está atrasado, você vai fazer das 9 às 11. Então, você vai ter só 2 horas. Por isso que tem que tomar cuidado. É lógico que assim, se você deixou para fazer no último dia, você marcou para fazer 9 horas da noite, né, do último dia, né? Então, ele fala, olha, o limite, o último prazo é dia 10 até 23h59.
Mas não é que vai ficar todo esse tempo aberto para vocês fazerem. Eles pedem sempre para você utilizar um horário, né, que seja mais calmo, mais tranquilo para vocês fazerem, e o ambiente também seja propício para você não ficar sendo atrapalhado durante a realização da prova. Tá bom? Então, é isso. Aqui diz que não é permitido realizar consultas, né? Agora, se não é, eu não sei como que eles vão ver isso, né? Mas, em todo caso... Aí depois, quando você clicou lá ali, concordo, leu as coisinhas aqui, né? Clicou no OK, entendi, você passa para as questões. Então é só lembrar, já aparece a questão número 1 e aparece esse quadro aqui, ó, questões da prova. Eu posso navegar por aqui as questões da prova, que são 10 questões, né? Ou eu posso clicar embaixo da questão, tem lá próxima. Então eu posso clicar no próximo, anterior, né? Aqui, ó. Eu posso clicar aqui, ó, próxima, ou eu posso navegar aqui nesse campo que vai estar do lado direito, se eu não me engano, né? Onde tem questões de prova. Tanto faz ir pelo linkzinho de baixo, próximo, anterior, ou eu posso ir clicando diretamente no número da questão aqui e ir fazendo e respondendo. Sempre que você responder uma questão, a alternativa, seja A, B, C, D ou E, vai ficar marcada na questão. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem um exemplo. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês enxergar, mas aqui, ó, questão 1E. Então, significa que na questão número 1, eu assinalei a alternativa E. E aí já fica marcadinho qual é a alternativa. Se você quiser ter certeza se você respondeu tudo, você pode olhar nesse campo, aí esse resuminho aqui das questões de prova e verificar se cada uma das questões tem uma letrinha do lado. Se tiver, beleza, não tem problema nenhum. Embaixo desse quadradinho onde marca as questões de prova aqui, vai ter tempo de prova, que é um reloginho que você pode verificar quanto tempo você ainda tem para concluir a prova. Eu acho isso desnecessário, mas em todo caso, fica a critério de vocês. Então, só para lembrar, 3 horas para fazer a prova, a partir do horário que você agendou, não pode esquecer isso, tá? Você tem que sempre estar observando, vamos supor que tem uma tabela, ou tem uma figura, tem uma imagem, alguma coisa, basta você passar o mouse, né, o cursorzinho do mouse em cima, ela vai ampliar para ficar mais fácil de você visualizar aquela imagem, aquela tabela, aquilo que precisa para responder a questão. Ok? Sempre para navegar, que nem eu falei, ó, ou anterior ou próxima, ou então você navega por aqui, ó, questões de prova, tanto faz, certo? Se por acaso aparecer essa tarjinha aqui, ó, não foi possível salvar sua resposta, é porque alguma questão, ó, pode ver que todas as questões têm letrinha, né? Uma tá sem. Então você volta nela e tenta fazer novamente, né, responder novamente para poder salvar e ficar tudo bonitinho. O que ela explicou também? Se acontecer alguma coisa e caiu sua internet, acabou a energia, aconteceu, sei lá, alguma coisa, você precisou sair por algum motivo, a prova fica salva. Só que daí você vai ter que voltar lá no AVA para entrar novamente em prova digital, novamente colocar o RA, novamente colocar o localizador, para depois voltar na prova e ela continua salva lá. Vai ter que colocar de novo RA, localizador, tudo bonitinho, e aí fazer o restante da prova. Terminou tudo, você vai finalizar a prova. Então lembre-se, só finalize a prova depois que respondeu todas as questões, certo? Tá tudo certinho, conferiu? Finaliza a prova. Ele ainda pergunta, tem certeza que deseja finalizar sua prova? A partir do momento que você clicar em finalizar, você não poderá mais acessar sua prova. Então o que a Juliana pediu? Printa a tela que marca essas respostas que vocês fizeram aqui, ó, para você ter um registro. Antes de você finalizar, né, você vai lá, printa a tela e deixa arquivadinho. Por quê? É um registro de que você fez e quais foram as alternativas que você escolheu. Ela mandou anotar, mas se vocês puderem printar, eu acho até melhor. Beleza? E aí, diz que virá no final da prova quantas questões você acertou e quantas você errou.
precisa lembrar sempre uma coisa importante. Essa orientação aqui, ela é das provas do pessoal que faz a disciplina online, totalmente online, né? Então, pode ser que tenha alguma coisinha que seja diferente. A Juliana acha que talvez não apareça, por exemplo, isso aqui no final. Pode ser. E pode ser que apareça do jeito que está aqui. Tá? Então, amanhã, quando vocês começarem a fazer as provas, que a gente vai ter certeza, né? Ok? Então, é isso. O gabarito dessa prova só vai sair no dia 12. Não sairá antes. Então, não dá para saber o porquê que você errou, por que você não fez, não acertou aquela determinada questão. Beleza? Era isso que ela tinha apresentado ontem. Não sei se eu falei exatamente como ela, mas é aquela coisa. Se tiver alguma dúvida, aula de ontem, contabilidade pública, lá no YouTube, no meu canal. Entrem lá, assistam. Eu só explico um trechinho de uma matéria e ela já entra explicando exatamente o que eu falei aqui. Tá? Daí vocês podem tirar dúvida e fazer o agendamento amanhã. Perfeito? Não, beleza. Dúvidas? Deu para entender. Beleza, professor. Obrigado aí. E não esqueçam também que lá no canal do YouTube tem o vídeo que é explicando disso também. Que é um videozinho curtinho de 4 minutos que está lá, que eu coloquei importante assistir para orientações sobre agendamento de prova. Tá? Tá Do bom. mais é isso, gente. Amanhã já começam as provas, daí nós não recebemos orientação se amanhã vai ter aula ou não, tá? Se vocês não forem fazer prova, quiserem dar uma passadinha aí só para ter certeza, depois eu pergunto para Juliana. Não tenho certeza se amanhã nós vamos ter aula online. Eu acho que não. Mas em todo caso, tá? Só lembrando que lá na outra semana, dia 11 e 12, vai ter aula normal. Então, por isso que eu tô achando que amanhã não tem aula para vocês. Então, dia 11 é quando eu pretendo fazer a revisão de auditoria, porque depois começam as provas presenciais. Combinado? Combinado, professor. O senhor ainda vai fazer aquela aulinha lá de práticas que o senhor falou? Então, o problema nosso é tempo, Pamela. Porque agora já vai começar as provas e eu tinha que fazer a revisão antes da prova e aí não vai sobrar tempo, né? Ah, entendi que o senhor havia comentado aí, como eu não acessei a aula ontem, aí eu só tirar dúvida mesmo. Beleza, então. Gente, obrigado por tudo. Se preparem para as provas. Que Deus abençoe vocês. Que as provas sejam. Todo mundo tire a maior nota possível para não precisar fazer substitutivo e nem exame. E todos sejam aprovados. Tá bom? Oremos, professor. Obrigada, viu? Amém. Fiquem com Deus, então, e boa noite. Amém, senhor também. Boa noite. Amém. Fica com Deus Boa também. noite. Boa noite, professor. Boa noite.